Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos! Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos juntos novamente. Desta vez vamos mergulhar na Epístola aos Romanos. Porém, antes eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, estamos em mais uma manhã em Tua presença. Nós queremos Te louvar, queremos engrandecer o Teu nome em mais esse dia. Louvar a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, pela graça de podermos estarmos em mais um dia estudando a Tua Palavra, conhecendo mais da Tua Palavra. Eu louvo a Ti pela vida de cada irmão que até aqui tem ficado firme, tem se fortalecido juntamente conosco na leitura da Tua Palavra. Já se passaram meses e estamos na reta final de mais um ano de leitura. Abençoe os meus irmãos, fortaleça o Senhor e que a Tua graça esteja sobre nós. Espírito Santo, nos revele da Tua Palavra, que a leitura de hoje, ó Pai, possa nos trazer crescimento, ó Pai, possa nos trazer revelação de como aplicar em nossas vidas ou como agradecer ao Senhor a cada dia mais pelos benefícios que Ele tem nos feito e principalmente pelo Teu amor e salvação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Carta aos Romanos é um dos livros mais profundos e teologicamente ricos do Novo Testamento. Este livro tem sido uma fonte de inspiração, transformação e compreensão da fé cristã por gerações. A Carta aos Romanos foi escrita por Paulo, provavelmente durante sua terceira viagem missionária, enquanto estava em Corinto. Isso ocorreu por volta do ano 57 d.C. Ele estava se preparando para a sua viagem a Jerusalém e sentiu a necessidade de escrever aos cristãos em Roma para se apresentar e para estabelecer as bases de sua teologia, uma vez que ainda não havia visitado a igreja ali estabelecida. A carta aos Romanos é notável por sua profundidade teológica e clareza doutrinária. Paulo, com sua habilidade argumentativa e compreensão profunda das Escrituras, apresenta uma exposição sistemática do Evangelho. Ele aborda questões fundamentais como a justiça de Deus, a pecaminosidade humana, a justificação pela fé, a santificação e a soberania divina. O tema central da carta aos Romanos é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Paulo enfatiza que a justiça de Deus é manifesta em Cristo e que todos, judeus e gentios, podem ser justificados pela fé em Jesus. Ele demonstra que a salvação é um dom gracioso de Deus, independente das obras da lei, e que essa justificação leva à transformação da vida do crente. Paulo também aborda a relação entre a lei e a graça, mostrando que a lei revela o pecado, mas é incapaz de justificar. Somente através da fé em Cristo é que podemos receber a justiça de Deus e viver uma vida santificada pelo poder do Espírito Santo. Para compreender melhor a profundidade e a relevância da carta aos Romanos, é útil considerar o contexto histórico e cultural em que foi escrita. Roma era a capital do Império Romano, um centro de poder, comércio e cultura. A cidade era cosmopolita, com uma população diversificada de diferentes nacionalidades e religiões. Esse ambiente multicultural criou uma dinâmica complexa para os primeiros cristãos, que buscavam viver sua fé em um contexto frequentemente hostil. A igreja em Roma provavelmente começou com os judeus convertidos que retornaram de Jerusalém após o Pentecostes. Com o tempo, a comunidade cristã cresceu e se diversificou, incluindo um número crescente de gentios. Essa mistura de judeus e gentios trouxe desafios únicos, especialmente em relação às tradições e práticas religiosas. Paulo, ao escrever sua carta, abordou essas tensões e procurou unificar a igreja em torno da verdade central do Evangelho.
No capítulo 1, mergulhamos profundamente nos fundamentos da fé cristã, conforme delineado pelo apóstolo Paulo. Este capítulo serve como uma porta de entrada para entendermos o incrível poder do Evangelho, que é capaz de transformar vidas. Paulo inicia com uma saudação carregada de amor e respeito pelos cristãos em Roma, expressando seu desejo ardente de visitá-los. Do versículo 1 ao 7, Paulo começa a carta estabelecendo sua autoridade como apóstolo e explicando a importância e a origem divina do Evangelho. Ele destaca a natureza humana e divina de Jesus Cristo e sublinha a missão apostólica de chamar todas as nações à obediência da fé. Além disso, Paulo saúda os crentes romanos, reforçando a unidade e a identidade deles em Cristo com desejos de graça e paz. Dos versículos 8 ao 15, o apóstolo Paulo demonstra o seu profundo compromisso com a comunidade cristã e o seu desejo ardente de fortalecer e ser fortalecido pela fé mútua. Esses versículos não apenas revelam a dedicação de Paulo, mas também sublinham a importância da oração, do apoio comunitário e da missão universal do Evangelho. Eles mostram como Paulo valoriza a fé dos romanos e o seu desejo de vê-los pessoalmente para compartilhar dons espirituais e colheitas de frutos espirituais. Nos versos 16 e 17, Paulo destaca de maneira contundente que o Evangelho é a manifestação do poder de Deus para a salvação de todos os que creem, rompendo barreiras culturais e étnicas. Ele também enfatiza que essa salvação é obtida não pelas obras, mas pela fé, citando Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Dos versos 18 ao 23, Paulo faz uma crítica à humanidade por suprimir a verdade sobre Deus, que é claramente revelada na criação. Em vez disso, se voltaram para a idolatria. Ele destaca a tolice de rejeitar a Deus, mesmo quando seus atributos são evidentes na natureza, levando a uma degradação espiritual profunda. Esses versos fornecem uma base sólida para entender a necessidade universal da salvação e da justiça de Deus. E para finalizar o capítulo 1, dos versos 24 ao 32, Paulo afirma que devido à rejeição de Deus, ele os entregou às suas próprias paixões e desejos impuros. A humanidade trocou a verdade de Deus por mentiras e passou a adorar e servir a criação em vez do Criador. Descreve como Deus os entregou a paixões vergonhosas, mencionando especificamente práticas sexuais contra a natureza. Ele enfatiza a corrupção que resulta da rejeição de Deus. Ele lista uma série de vícios e comportamentos pecaminosos que surgem de uma mente reprovável. Isso abrange uma ampla gama de injustiça e maldades, pintando um quadro sombrio da decadência moral que resulta da rejeição do conhecimento de Deus. Conclui observando que, apesar de conhecerem o justo julgamento de Deus, as pessoas não só continuam a praticar esses pecados, mas também aprovam aqueles que os cometem. Isso destaca a profundidade da corrupção e a rejeição deliberada de Deus. No capítulo 2, Paulo aprofunda a discussão sobre o julgamento divino, destacando a imparcialidade de Deus na aplicação de sua justiça. Este capítulo é um convite para refletirmos sobre nossas próprias ações antes de julgarmos os outros. Paulo ressalta que Deus não faz acepção de pessoas, julgando judeus e gentios com o mesmo critério, suas obras. Dos versículos 1 ao 11, Paulo começa apontando a hipocrisia daqueles que julgam aos outros, mas cometem os mesmos pecados. Ele afirma que, ao julgar, a pessoa se condena a si mesmo, pois pratica as mesmas coisas. Ele enfatiza que o julgamento de Deus é baseado na verdade, sublinhando a justiça divina. Questiona retoricamente se alguém pode escapar do julgamento de Deus ao julgar os outros, enquanto comete os mesmos pecados.
Ele adverte contra o desprezo pela bondade, paciência e tolerância de Deus, que tem o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento. Alerta que a teimosia e o coração obstinado acumulam ira para o dia do julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Contrasta os destinos daqueles que buscam fazer o bem e aqueles que são egoístas, rejeitam a verdade e seguem a injustiça, vida eterna para uns e ira e indignação para outros. Ele afirma que haverá tribulação e angústia para quem pratica o mal, e glória, honra e paz para quem faz o bem, começando pelo judeu e depois pelo grego, destacando a imparcialidade de Deus. Ele conclui enfatizando que Deus não é parcial, ele julga todos com justiça, independentemente de sua origem. Dos versículos 12 ao 16, Paulo destaca que todos serão julgados de acordo com o conhecimento que possuem. Aqueles sem a lei de Moisés serão julgados sem ela, enquanto aqueles sob a lei serão julgados por ela. Ele enfatiza que a justificação diante de Deus vem da prática da lei e não apenas de ouvi-la. Ele também aponta que os gentios, mesmo sem a lei escrita, têm as exigências da lei gravadas em seus corações, com as suas consciências atuando como testemunhas. Por fim, ele afirma que Deus julgará os segredos dos homens através de Jesus Cristo, destacando que o julgamento final leva em conta não apenas as ações externas, mas também os segredos internos dos corações dos homens. Dos versículos 17 ao 24, Paulo faz uma crítica contundente à hipocrisia dos judeus, que se orgulham da lei e de seu conhecimento, mas falham em viver de acordo com esses ensinamentos. Ele destaca a incoerência entre o ensino e a prática, acusando-os de desonrar a Deus ao transgredir a lei. Paulo também aponta que o comportamento hipócrita dos judeus leva os gentios a blasfemar contra Deus, o que agrava ainda mais a situação. E para finalizar o capítulo 2, do versículo 25 ao 29, Paulo destaca a importância da obediência à lei acima dos ritos externos como a circuncisão. Ele sublinha a hipocrisia daqueles que se orgulham da circuncisão, mas desobedecem à lei. Enfatiza que a verdadeira circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito Santo. Esta transformação interna é o que realmente importa para Deus e não apenas os ritos físicos. No capítulo 3, Paulo aborda questões profundas sobre justiça, pecado e redenção. Este capítulo nos desafia a compreender a universalidade do pecado e a magnífica justiça de Deus, que é acessível a todos por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo começa expondo uma realidade dura. Todos pecaram. Ele usa citações do Antigo Testamento para enfatizar que ninguém é justo diante de Deus por méritos próprios. A beleza deste capítulo se revela quando Paulo introduz o conceito de justificação pela fé. Este é o cerne do evangelho que ele prega. Não somos salvos por nossas obras, mas pela graça de Deus, manifestada na obra redentora de Cristo na cruz. Esse ensinamento é revolucionário, pois quebra barreiras entre judeus e gentios, mostrando que a salvação é um dom gratuito disponível a todos sem distinção. Dos versículos 1 ao 8, Paulo aborda uma questão provocativa. Qual é então a vantagem de ser judeu? Esta indagação surge naturalmente após Paulo afirmar que judeus e gentios são igualmente pecadores. A resposta de Paulo é esclarecedora. Os judeus possuem uma grande vantagem, principalmente porque eles foram confiados os oráculos de Deus. Esta responsabilidade não é pequena, ela indica que Deus escolheu os judeus para serem os guardiões da sua palavra, o que lhes confere um papel significativo na história da redenção. Porém, Paulo rapidamente muda o foco na discussão para a fidelidade de Deus.
Mesmo que alguns judeus tenham sido infiéis, a fidelidade de Deus permanece inabalável. Ele argumenta que a injustiça humana realça a justiça divina, uma ideia que pode parecer estranha à primeira vista. Paulo esclarece que se a nossa injustiça serve para confirmar a justiça de Deus, não podemos acusar Deus de injustiça ao trazer sua ira sobre nós. É um raciocínio que desafia a compreensão comum e destaca a soberania de Deus em todas as coisas, inclusive na administração da justiça. Essa sessão é crucial porque Paulo está preparando o terreno para argumentos mais profundos sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Ele quer que entendamos que a posição especial dos judeus não os isenta do juízo. Pelo contrário, realça a imparcialidade de Deus. Deus é justo e sua fidelidade é uma constante que não depende da conduta humana. Dos versículos 9 ao 20, Paulo trata de um tema central do Evangelho, a universalidade do pecado. Ele começa por estabelecer que tanto judeus quanto gentios estão subjugados ao pecado. Esta afirmação iguala todos perante Deus, desfazendo qualquer noção de superioridade espiritual baseada na identidade étnica ou observância da lei. Paulo então recorre às Escrituras para fundamentar o seu argumento, citando uma série de versículos do Antigo Testamento que pintam um quadro sombrio da condição humana. Ele descreve a humanidade como desviada, inútil, enganadora, maldosa e violenta. Estas transgressões servem para reforçar a ideia de que ninguém é justo por seus próprios méritos. O apóstolo destaca que a função da lei não é salvar, mas sim expor o pecado. A lei atua como um espelho, mostrando nossa verdadeira condição diante de Deus. Ela revela nossa incapacidade de alcançar a justiça por nós mesmos e nos conduz à necessidade de uma salvação divina. Essa é a verdade fundamental, pois desmonta qualquer tentativa de autojustificação através das obras. Este trecho de Romanos é essencial porque lança as bases para a boa notícia do Evangelho que Paulo está prestes a explicar nos capítulos seguintes. Ao mostrar que todos estão sob o pecado, Paulo está preparando o terreno para introduzir a justificação pela fé, um dom gratuito de Deus através de Cristo, acessível a todos os que creem. Dos versículos 21 ao 26, Paulo apresenta o coração do Evangelho, a justificação pela fé. Este trecho marca uma virada notável na discussão, mudando do peso do pecado para a glória da redenção disponível em Cristo. Paulo começa declarando que agora, independente da lei, a justiça de Deus foi revelada. Essa justiça é dada através da fé em Jesus Cristo a todos que creem sem distinção. A beleza dessa mensagem é que ela não exclui ninguém. Paulo enfatiza que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. No entanto, são justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. Este é um presente imerecido que não pode ser alcançado por obras, mas apenas pela fé. Paulo explica que Cristo serve como propiciação. Este termo teológico profundo refere-se ao sacrifício de Jesus que satisfez a ira de Deus contra o pecado, permitindo que Deus permanecesse justo enquanto justifica o pecador. É um conceito revolucionário. Deus não ignora o pecado, mas o trata de forma justa e definitiva no sacrifício do seu próprio Filho. Este segmento é crucial porque destaca a base da nossa salvação. Não é algo que nós conquistamos ou merecemos. É um dom gratuito que vem de um Deus amoroso que deseja restaurar seus filhos a um relacionamento correto com Ele. A justificação pela fé é a demonstração suprema de amor e justiça de Deus, oferecida não apenas a um grupo seleto, mas a toda a humanidade. E para finalizar o capítulo 3, dos versos 27 ao 31, Paulo aborda o fim da vanglória e a fé para todos os povos, fundamentando ainda mais o conceito da justificação pela fé. Este trecho nos mostra que a fé em Jesus Cristo não apenas nos reconcilia com Deus, mas também redefine nossas relações uns com os outros. Paulo começa questionando: onde estão os motivos para a vanglória?
Ele responde que foi excluída. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Paulo estabelece claramente que a vanglória é incompatível com o evangelho da graça. Se somos salvos pela fé e não pelas obras, não há espaço para nos glorificarmos, pois a salvação não é um feito humano, mas um dom divino. A seguir, Paulo reitera que Deus é o Deus de todos, tanto dos judeus quanto dos gentios. Ele justifica ambos pela fé, indicando que a fé é o único requisito para a salvação e que ela está disponível a todos, independentemente de sua herança cultural ou religiosa. Esta é uma verdade poderosa que enfatiza a igualdade e a inclusividade do plano de salvação de Deus. Paulo conclui este trecho confirmando que não anulamos a lei pela fé, pelo contrário, confirmamos a lei. Isto é, a fé não descarta a lei, ao invés disso, a fé cumpre o verdadeiro propósito da lei, que é nos conduzir a Cristo para sermos justificados pela fé. No capítulo 4, mergulhamos na poderosa explicação de Paulo sobre a fé de Abraão e sua relação com a justificação pela fé. Este capítulo é fundamental para entendermos que a verdadeira justiça vem de Deus através da fé e não por obras. Paulo utiliza Abraão como exemplo supremo de fé, ressaltando que ele foi considerado justo antes mesmo de receber a circuncisão. Isso demonstra que a promessa de Deus se estende além dos limites do judaísmo, alcançando todos aqueles que creem, assim como Abraão acreditou. Na abertura do capítulo 4, Paulo nos leva a uma reflexão profunda sobre a fé de Abraão antes da circuncisão. A questão central que Paulo aborda é a natureza da justificação. Ele argumenta que Abraão foi justificado pela fé, não por obras, uma verdade essencial para entendermos a justificação que também nos é oferecida em Cristo. Paulo inicia destacando uma pergunta fundamental: o que realmente ganhou Abraão? Se ele tivesse sido justificado por obras, teria motivo para se orgulhar, mas diante de Deus ele não tem esse orgulho, porque sua justiça vem de algo muito mais profundo. Citando Gênesis, Paulo ressalta que a fé foi creditada a Abraão como justiça. A justiça de Deus é um dom, não um salário que se ganha. A seguir, Paulo traz o exemplo de Davi, que fala da bem-aventurança de ter os pecados perdoados e os delitos encobertos. Isso reforça a ideia de que a justificação não vem de atos visíveis, mas de uma realidade espiritual interna, acessível pela fé. O apóstolo então discute a circuncisão, argumentando que ela é um sinal, um selo da justiça que Abraão já possuía pela fé antes de ser circuncidado. Isto é vital, pois mostra que a promessa de Deus é acessível não apenas aos circuncisos, mas a todos que compartilham da fé de Abraão, o pai de muitas nações. Aqui Paulo está construindo uma ponte mostrando que a fé transcende os limites culturais e legais. Dos versículos 13 ao 17, Paulo desenvolve um argumento sobre a natureza da promessa feita a Abraão e sua descendência. Ele esclarece que a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo não foi feita através da lei, mas por meio da justiça da fé. Este ponto é essencial, pois sublinha a universalidade e a acessibilidade da promessa de Deus. Paulo argumenta que se a herança fosse baseada na lei, a fé perderia o seu valor e a promessa seria anulada. A lei traz consigo a ira de Deus, pois onde não há lei, também não há transgressão. Este é um princípio importante. A lei destaca nossas falhas, tornando evidente nossa necessidade de um Salvador, enquanto a fé nos conecta diretamente à promessa de Deus, sem as barreiras das nossas inadequações. O apóstolo avança dizendo que a razão pela qual a promessa é pela fé é para que seja pela graça, assegurando que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Aqui Paulo amplia o escopo da promessa, incluindo não apenas os que são da lei, mas também os que são da fé de Abraão, que é o pai de
todos nós. Essa expansão mostra a intenção de Deus de incluir todos os povos sob a mesma promessa, independentemente de suas origens culturais ou religiosas. E finalmente Paulo nos fala sobre o poder que Deus tem de dar vida aos mortos e de chamar à existência as coisas que não existem. Este ponto é vital para entender a natureza da fé que Abraão possuía. Uma fé que confia no poder criativo e redentor de Deus. Abraão acreditou contra a esperança, convicto de que Deus cumpriria o que tinha prometido, mesmo quando as circunstâncias pareciam completamente desfavoráveis. Dos versículos 18 ao 22, Paulo nos apresenta um retrato vívido da fé inabalável de Abraão. Esse trecho destaca como Abraão, diante de uma situação humanamente impossível, escolheu crer na promessa de Deus. Sua fé não se baseou nas circunstâncias visíveis, mas na clareza do que Deus é capaz de realizar. Começamos com a frase esperança contra esperança. Isso significa que Abraão esperou com expectativa por algo que parecia impossível aos olhos humanos. Ele acreditou que se tornaria pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Este momento é crucial, pois ilustra a fé que não depende das evidências visuais, mas da palavra de Deus. Paulo nos conta que Abraão não vacilou em sua fé, mesmo considerando sua própria idade avançada e o ventre já sem vida de Sara, ele não permitiu que o ceticismo o dominasse. Em vez disso, ele foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Esta atitude de Abraão mostra uma confiança profunda no caráter e na promessa de Deus, reconhecendo que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido. Paulo conclui que, por essa fé, foi-lhe creditado como justiça. A justiça aqui não é um mérito ganho, mas um estado concedido por Deus em resposta à confiança absoluta de Abraão nas promessas divinas. E para finalizar o capítulo 4, dos versos 23 ao 25, Paulo destaca um princípio transformador. A justiça pela fé que foi concedida a Abraão é a mesma oferecida a todos nós hoje. Esta passagem não apenas conclui o argumento sobre Abraão, mas também amplia essa verdade para abranger cada um de nós que crê em Jesus Cristo. Paulo enfatiza que as palavras "isso lhe foi creditado como justiça" não foram escritas exclusivamente para Abraão. Elas transcendem o tempo e cultura, aplicando-se a todos os que depositam sua fé em Deus. Esta é uma revelação poderosa. A justiça de Deus é acessível a todos, não através de rituais ou cumprimento da lei, mas pela fé. O apóstolo então nos leva ao cerne do Evangelho. Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A crucificação e a ressurreição de Jesus são apresentados como um fundamento da nossa fé. Através da morte de Jesus, nossos pecados foram pagos e pela sua ressurreição somos declarados justos diante de Deus. Esta é a base da nossa esperança e o motivo pelo qual podemos nos aproximar de Deus com confiança. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação da palavra do Senhor. Eu quero deixar uma reflexão para os irmãos. Lá no capítulo 1, no verso 14, Paulo fala assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quando Paulo diz que ele é devedor, ele estava dizendo assim: eu recebi o evangelho e esse evangelho que eu recebi, ele não pode parar em mim, eu tenho que transmitir a outros. E quando eu não transmito, eu sou o devedor. Que você possa fazer uma reflexão sobre isso. Nós também recebemos um evangelho, o ministério da reconciliação. E quando nós recebemos, nós passamos a ser devedor daqueles que ainda não receberam. Que eu e você possamos ter essa mesma consciência, esse mesmo peso de responsabilidade que havia em Paulo. Embora ele já tinha feito um trabalho enorme, profundo como apóstolo, tinha feito já 3 viagens, ganhado pessoas assim incontáveis a Jesus. Ele estava dizendo que ele era devedor daqueles ainda, que eu e você possamos, assim como Paulo, ter essa consciência de como nós somos devedores daqueles que não receberam a Cristo e que nós possamos pagar essa dívida compartilhando o Evangelho, aquilo que Cristo fez
por mim e por você. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus.